Graças e paz, irmãos. Graças e paz os irmãos que estão nos assistindo, né, pela live. Possamos ter uma palavra de Deus abençoada neste momento. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Amém? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Deus, Pai, glorificamos o Teu nome, Pai, porque Tu és santo, és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, ó Pai, que possamos aprender do Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Quando nós falamos em Deus, nosso Pai, às vezes nós temos uma certa dificuldade, até pela questão terrena de pai, a figura paterna. Lógico, todos nós temos nossos defeitos, uns mais, outros menos. Nos dificulta um pouco porque nós trazemos, às vezes, essa dificuldade do relacionamento com a figura paterna, terrena, acaba, às vezes, transferindo para Deus. É um pouco complexo, mas nós precisamos deixar de lado ou aprender a departamentalizar as coisas e saber que Deus não falha, Deus não tem erro, Deus não tem nenhuma sombra de dúvida, variação de dúvida. Então esqueça, se seu pai terreno já falhou, se não falhou ainda vai falhar, ou falhou muitas vezes, ou errou feiamente, fique tranquilo, Deus é pai de verdade. Ele permite nós, né, simples pecadores, ser chamados de pai. Então, esqueça esses erros. Eu, no meu caso, né, lógico, meu pai tem muitos erros, né, mas eu tenho um bom relacionamento com ele. Então, uma referência boa como pai. Eu, como pai, né, ainda que esses pais alternativos com a Sabrina, né, creio que não tenho meus erros e muitos também, né, acho que não chega a ser tão graves, né, mas a gente vai levando. Mas o foco não quer dizer necessariamente, mas passa por isso. Mas quando nós falamos de Deus, e João fala no seu evangelho, que não é vontade do homem, né, nem da carne, nem do sangue, mas é a vontade de Deus, então nós alcançamos essa filiação, ou ser chamado de filhos de Deus, através do amor de Deus, através do amor do Pai. Ele nos amou antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, ele nos amou com amor eterno. Então, nós somos escolhidos, chamados e feitos filhos de Deus pelo seu próprio poder. Não porque eu decidi, um belo dia, fui passando em frente a uma igreja, ou li a Bíblia, ouvi algo, falei, não, a partir de hoje eu sou filho de Deus. Não bem assim. Foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, Ele que olhou para cada um de nós e teve misericórdia de nós e nos chamou. Então, o que torna ainda maior ainda essa filiação em Deus, o ser chamado filho de Deus. Porque um ser supremo, maravilhoso como Deus, escolher pobres criaturas como nós, pecadoras, né, e ser chamado, ser considerado agora como filho de Deus, é algo realmente grandioso.
algo assim que nós devemos parar e pensar sempre. E é possível também com a remissão dos nossos pecados. O que é remissão? É perdão, é perdoar uma dívida, ou seja, a dívida do nosso pecado foi perdoado. Por isso nós podemos ser chamados como filhos de Deus. Chegamos a esse ponto de ser chamados filhos de Deus. Então nós estamos debaixo dos direitos de Deus. Imagina, Deus tem direito a tudo no universo, porque Ele é dono de tudo. E você, na sua casa, como filho, você tem direito, eu imagino, estou falando de família, de casas normais, né? Porque tem casa, eu conheço, né? Que o filho não pode nem abrir a geladeira, né? Isso não é uma casa normal. Não é um pai, não é um filho, né? Não pode nem ser chamado de pai um cidadão desse. Mas na casa normal você tem liberdade, né? Aliás, né? Nos tempos modernos agora, os filhos têm mais direito que os pais, né? Nós somos ainda, como falo nós, né? Mas assim, de uma geração, pelo menos eu, né? De uma criação mais rígida, né? Você tinha direito, mas nem tanto. Vamos partir para o ponto mais comum dos melhores, né? Na área de comer, né? A gente tinha a hora certa, determinada coisa você não chegar, não podia pegar. Agora, hoje não, né? O filho, ele que escolhe o que quer comer, a hora que quer comer, do jeito dele, e assim vai, né? O tanto, né? Nem comer o tanto que a gente imaginava que queria, a gente não podia, né? Tinha até, era tudo nos esquemas, né? Hoje não, né? Mas, de fato e de verdade, nós temos os mesmos direitos de Deus, os direitos de viver eternamente, de ter acesso à sua glória, ao melhor da existência, que não é aqui neste mundo. Muitas pessoas estão preocupadas demais, né, com essa existência, de ter tantas coisas. Eu até acho louvável, né, a pessoa estudar, trabalhar honestamente e conseguir, né, bens materiais aqui neste mundo. É louvável, sim, tem o direito, né? Tem todo o direito de ter isso, mas o melhor da existência pertence a Deus. E cada dia que eu penso nisso, que eu tenho ou terei acesso a tudo isso, né? Tudo isso até, não sei se vai ter alguma restrição também lá no céu, né? Não vou me preocupar com isso agora. Quero acreditar que terei acesso ao melhor de Deus, à presença de Deus, ao trono de Deus, terei acesso de ter lá perante a face de Deus, né? Esse é o direito que nós temos garantido quando somos filhos de Deus. Então, tudo que é do Pai também passa a ser nosso. De boa, gosto de fazer umas perguntinhas, né? Você já parou para pensar nisso? Tudo que é de Deus, a partir do momento que você passa a ser filho dele, passa a ser seu também? Já parou para pensar sobre isso? Talvez não, né? Está pensando nas coisas menores, né? O que eu vou comer amanhã, né? Se eu vou ganhar dinheiro amanhã, se eu vou ser feliz amanhã, se eu não vou ter dor de cabeça amanhã. E esquece de pensar nessas coisas maiores. Tudo que é de Deus é meu. A presença de Deus, a glória de Deus, as maravilhas que Deus tem preparado para nós, é muito superiores a essa vidinha medíocre que nós temos aqui, essa canseira que nós passamos, essas dificuldades que nós passamos, mas nós temos acesso a Deus. Então, muito bem, mas nessa filiação de Deus, ao se tornar filho de Deus, através de Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós experimentamos uma mudança. E essa mudança só é real, verdadeira, quando ela se torna aquela mudança profunda, aquela que realmente nos muda. Às vezes você vai falar assim, pastor, mas esse negócio de mudança profunda, esses exageros, essas coisas que elas falam, às vezes nem se torna tão real. Às vezes não se torna real porque nós somos, né, muito frágeis e muito pequenos para pensar, para imaginar, para querer as coisas de Deus. Às vezes nós contentamos com as coisas menores. Nós somos ambiciosos, gananciosos,
mas ao mesmo tempo nos contentamos com muito pouco, porque a nossa ganância é por algo que acaba amanhã, ou talvez hoje, por algo talvez que dure 20 anos, 50 anos, mas a nossa ganância, a nossa ambição é por coisas terrenas, por coisas passageiras. Nós não queremos ou nós não desfrutamos realmente das coisas grandes de Deus. Por isso não há essa mudança capaz de transformar-se no estalar de dedos. Veja bem, se nós experimentamos essa mudança, e a maior prova disso, ou das primeiras provas disso, é que nós éramos filhos da ira, destinados ao inferno, condenados à perdição junto com o diabo e seus demônios. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino de luz. Essa é a maior mudança. E talvez é a que mais passa despercebida por nós. Nós queremos aquela mudança de status, né? Visível, né? Para postar lá no Instagram, no Facebook, né? Para todo mundo ver. Essa foi a minha mudança. E não é essa a primeiro lugar. A primeira é de ser salvo. A partir do ponto que eu sou salvo, tudo deve mudar. Tudo deve se tornar melhor sobre esse ponto de vista. Agora nós somos filhos de Deus. Já ser filho já é uma coisa muito boa, né? Você saber que você tem um pai, tem uma casa para onde você ir. Às vezes tem gente que não sabe quem é o pai, né? Vamos entrar em detalhe, né? Ou não se relaciona bem com o pai, que eu já falei um pouco sobre isso. Mas, de fato e de verdade, que somos filhos ou somos pais. Mas ser filho de Deus é algo realmente diferente. Precisa realmente mudar. Precisa ser algo em que nós devemos crer, acreditar todos os dias que é diferente. Porque senão não vai valer a pena. Aí você vai se arrastar a vida inteira aí nas suas dificuldades e não vai mudar a sua vida. E essa mudança também não é por obras das nossas mãos, não é por obras de justiça, não é por nossa bondade, não é algo que eu conquistei com a minha vida. Jamais ninguém conseguirá ser tão bom que mereça ser filho de Deus. Não há nada que você possa fazer, se esforçar muito. O Iago, talvez, ele tem que se esforçar todos os dias, né? Em gratidão ao pastor João, a Marilda, por ter adotado. E eu devo agradecer e tento fazer, ajudar meus pais, porque eles cuidaram de mim, me deram, né? Se não sou bem, melhor sucedido na vida, nem é culpa deles. Culpa minha mesmo, né? Que depois de dar conta de assumir a vida, não esforçou um pouco mais. Mas quanto a Deus, nada. Talvez eu possa fazer, né, coisas boas para meu pai, minha mãe, né, terrenos, e eles me agradecer. Ah, meu filho me ajudou, tal, sou grato a ele. Mas para Deus, a única coisa que eu devo fazer é crer. E agradecer todos os dias por ele me tornar seu filho. Quando eu faço algo diferente disso, eu estou desconsiderando o chamado, a filiação que ele me deu. E essa mudança, se tornar filho de Deus, é pelo novo nascimento. Nós fomos regenerados, fomos, digamos assim, nascidos de novo através da salvação em Jesus Cristo. E eu nasci lá, né, em dia 24 de junho de 1972. Como pessoa, essa vida, né, esse ser, que cada dia, né, se tornando mais bonito um pouco. Se você não acha, né, não há problema, né? Nunca serei um modelo manequim, né, e não importa, né, essa beleza aí não é isso que, né, como diria o ditado, né, Jesus Cristo, ele salva, ele cura e embeleza, né? Então, se ele me salvou, né,
me libertou, então me embeleza a cada dia, né? E o problema de quem não acha aí é outro departamento. Se você não se acha bonito, não tem culpa, né? Mas através desse novo nascimento, dessa salvação, quando eu descobri, ou melhor, quando Deus me convenceu, me chamou, me contou que eu era salvo, eu fiquei muito mais importante, né? Daí, né? Agora sou filho de Deus. E essa alegria, às vezes nós a perdemos no meio do caminho. Lembro muito, né? Eu cheguei aqui a esta igreja pouco tempo depois da irmã Jaciara. E eu gostava de ouvir, naquele tempo que eu precisava dessas afirmações, né? De crer, de fortalecer a fé, e a irmã Jaciara ajudou muito nisso, né? De que nós precisávamos contar, né, para os outros da maravilha que é ser salvo, né? Nos dias, parece que eu falava mais, aí parece um contraditório. Depois, como diria o Luiz Fernando, depois que eu virei pastor, parece que fala menos, né? Mas parece que aquele primeiro amor, aquela empolgação, aquela alegria de ser salvo, parece que vai se perdendo. E deveria ser justamente o contrário. Porque hoje eu tenho mais conhecimento do que é realmente ser filho de Deus. E deveria estar contando todos os dias para as outras pessoas o quanto é maravilhoso ter um pai de verdade. Um pai que não me decepciona. Um pai que eu posso falar verdadeiramente que é pai, que é esse Deus. Então é através desse novo nascimento e só se nasce novamente em Jesus Cristo. E é lógico que isso produz, né, que é o arrependimento, a fé, que cada dia possa ser fortalecida. Então essas transformações passam por isso, dessa libertação da ira e se tornar filho de Deus, e chega o arrependimento das coisas erradas, dos pecados que nós cometemos, e é lógico, gosto de frisar isso sempre, arrependimento é contrário à culpa. Talvez você carrega culpa, e culpa, quem trabalha com isso é o inimigo, mas é o arrependimento que fortalece cada dia a fé. E em segundo lugar, essa filiação em Deus, ela nos dá os privilégios dos filhos de Deus. E quais são os privilégios dos filhos de Deus? De ser co-participantes da natureza de Deus. E eu parei assim, quando eu estava fazendo o sermão, coloquei esse ponto de co-participantes da natureza de Deus. Qual a natureza de Deus? Alguém arriscaria dizer? Qual é a natureza de Deus? Ninguém? Hã? Humana e divina? Santo. Natureza de Deus é santo. Então, como que eu posso ser co-participante da natureza de Deus se Deus é santo? Através de Jesus Cristo. Veja o quanto é sério. A palavra de Deus nos diz que nós somos santos. Não esses santos aí que a doutrina católica quer pregar, né, como alguém assim tão bom que merece ser chamado de santo. Ou ausência de pecado, né, como nós falávamos quando é criança. A pessoa é tão, assim, é santinho, né, quietinho. Não, nada disso. Ninguém consegue ser assim. Somos santos em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo somos filhos de Deus. Ou seja, nós somos co-participantes da natureza de Deus. E ao mesmo tempo que nós somos co-participantes da santidade de Deus, nós deveríamos viver segundo isso. Agora sim, nós deveríamos evitar ao máximo, no máximo do máximo das nossas forças, o evitar de pecar. De viver segundo a vontade de Deus, nós deveríamos buscar todos os dias. Quando eu falei que aí nós somos salvos, né, temos a natureza de Deus, da santidade, aí dá aquele alívio, aquela, né, opa, como é bom isso. Mas quando na sequência eu falo que aí nós temos a responsabilidade de evitar o pecado, pastor, mas está indo tão bem, né? Para que complicar, né? Pastor é bom para fazer isso, né? Vai levando a gente assim, né? Vai indo bem, né? De repente dá aquela rasteira, né? Mas é isso, a natureza de Deus é santo, nós somos coparticipantes. Nós temos o testemunho do Espírito, o próprio Espírito Santo que vai testemunhar que somos santos, que somos filhos de Deus,
que temos os privilégios de um filho. O filho, né, o exemplo mais prático para nós, lá na sua casa, seus filhos, né, ou você que ainda é só filho, não é pai, tem os privilégios, não tem? Ou não tem? Os seus pais é tão ruim, ou você é tão ruim com seus filhos, que não dá nenhum privilégios. Tem, nós temos privilégios. Lá na minha casa, lá, né, até dia de Natal, estava lá, e uma das sobremesas era um pudim, que minha mãe fez aquele pudim de forma, de bar, que eles falam, né? E, por sinal, estava muito gostoso. E aí, o meu irmão que trabalha lá, fala assim, se quiser comer pudim aqui, tem que saber o dia que o Zé vem, que aí a mãe vai e faz o pudim para ele, nós comemos. Falei, você come mais do que eu como um pouquinho, vamos embora, fica aí, você come mais. Mas tem esse privilégio de chegar a minha mãe, preparar um pudim que eu goste mais, né? Esse é só um, né, dos privilégios, né, terrenos, e até corriqueiro. E tem tantos mais. Se eu me alegro com isso, que minha mãe se preocupa em fazer isso, né, mesmo nas condições físicas que ela está, imagina os privilégios que Deus tem para nós. Fiz essa pequena ilustração só para você aguçar a sua imaginação, para você imaginar o tamanho dos privilégios que Deus te dá. E nós ainda banalizamos nosso grandioso Deus. Tudo o que Ele pode nos dar. Tudo o que Ele é, em primeiro lugar. E os privilégios também, nós somos dirigidos pelo Espírito. Ainda que nós resistimos ao Espírito. De fato e de verdade, é que nós resistimos e não queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós resistimos, nós não queremos ser dirigidos. Sabe o que é dirigido, né? Ser conduzido, ser guiado. Você pega seu carro, sua moto, você dirige e vem, leva ele para onde você quiser, não é? Ele não tem vontade própria. Imagina que você vai lá, entra dentro do seu carro e tal, quer ir para a igreja. Seu carro fala, não, vou te levar lá para Artulândia. E vai com vontade própria. Não dá certo, você não está dirigindo, está sendo conduzido por você. E nós fazemos isso. O Espírito Santo fala assim, você vai seguir por este caminho. Aí nós falamos assim, não, mas eu tenho vontade própria. Sou dotado de vontade própria. Quando eu fui criado, você lembra, né, Espírito Santo? O Senhor estava lá, né? Você é Deus, né? Trindade Santa, estava lá na criação. Vocês me fizeram o homem dotado de vontade própria. Então, a minha vontade é de fazer o contrário. E o grandioso de tudo isso, que muitas vezes o Espírito Santo deixa você pegar a sua vidinha e tentar conduzi-la para chegar lá na frente, quebrar a cara e voltar, como o cachorrinho do Chaves, arrependido, né? Então, volta arrependido, como que é, Cristiano? Com as orelhas... eu esqueci, não vai... o rabinho entre as pernas e vai, né? Volta arrependido, volta o camo arrependido. E quando volta, porque é filho de Deus. Então, deixe ser dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. E outro privilégio, como eu disse, é ser herdeiro de Deus e de Cristo. Herança é um negócio complicado. Quer ver da confusão na família? É herança. Raramente uma família que deixa bens consegue distribuir e repartir a herança em paz. Muito pouco. Mas nós estamos falando de uma herança que não vai ter confusão. Que uma herança que tem para todos os filhos ainda sobra. De uma herança eterna. Que quando nós chegarmos lá no dia de receber essa herança, não vai ter mais confusão, não vai ter briga. Às vezes nós relutamos, por incrível que pareça, aqui na terra as pessoas brigam para ter mais herança do que seu irmão, do que seu parente, quem quer que seja. E às vezes não briga, ou não luta, não coloca intensidade, todas as suas forças para receber essa herança eterna. Como nós somos bobinhos, né? Brigamos, lutamos por coisas que acabam e não valorizamos as coisas eternas.
a herança de Deus. Então, nossos privilégios, um dos nossos privilégios é ser herdeiros de Deus e fazer parte da herança eterna de Deus. Em terceiro lugar, essa filiação é comprovada. De que forma ela é comprovada? Através do amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor que vem de Deus. Pela obediência sincera. Quando eu obedeço a Deus, essa obediência aí, a forma de obedecer é complicado. Também somos treinados e ensinados a obedecer, mas uma obediência falha. Desde pequenininho, a criança lá, né, nos dias de hoje, mais ainda, cada vez mais, ela é ensinada na primeira infância a ter tudo. Ela é o centro da atenção, todo mundo faz o que ela quer na hora que ela quer. Não é assim? Quem tem criancinhas pequenas, a primeira infância não é desse jeito. Você está todo mundo em volta dela, fazendo o que ela quer. Aí quando ela começa a botar as asinhas de fora, você começa a falar que não. Aí ela começa a falar, peraí, né? O negócio está errado. Aí é o primeiro passo para ela começar a desobedecer, porque ela não foi ensinada desde o início, desde a primeira infância, desde os seus primeiros dias, a obedecer. Nós deveríamos, é lógico, e deve-se amar as crianças e dar todo o carinho, mas deve ensinar a obedecer desde os seus primeiros dias de idade, deve ensinar ela a obediência. Aliás, né, o primeiro pecado do homem, justamente na desobediência, tem a raiz na desobediência. Não pode comer dessa árvore, vai lá e come do fruto dessa árvore. Então tem uma raiz na desobediência. Então ela é comprovada quando eu obedeço, e a minha obediência é sincera. Lógico, vou errar aqui, vou errar ali, mas obedeço. E também é comprovada com o abandono da prática do pecado. Difícil, né? Difícil, muito difícil, mas é possível. No mínimo, ter um esforço. Também é comprovada por meio do amor aos irmãos. Agora que é, né? Na boa. Fosse preciso você responder. Vou perguntar, mas não precisa de responder, não faz cara também não, que a gente percebe. Vocês amam os irmãos? Não responde, né? Já olhei na cara de uns 2 ou 3 e aí que se respondesse é que não. Melhor então fazer cara de paisagem, disfarçar e para a gente né, não entender daqui. Amar o irmão é complicado. Mas se a palavra de Deus diz, como que eu falo que amo a Deus, se não amo ao Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão quem eu vejo? Então, como que eu sou filho de Deus, se pressupõe que o amor fraternal, o amor dentro da casa, é dos laços que unem uma família. Se nós somos agora família de Deus, irmãos em Cristo Jesus, como que eu não amo meu irmão? Como que eu posso falar, se eu sou filho de Deus, se eu não amo ao meu irmão? A Bíblia, em outro texto, vai dizer que nós devemos, no mínimo, suportar o irmão. Se nós não nem de suportar, quanto mais de amar. E amar quer dizer que quase todas as vezes quer ficar no prejuízo. A prova disso é o próprio Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quer um prejuízo maior do que foi de Jesus Cristo? Eu costumo dizer que lá o que foi muita coisa, ao padecer na cruz, todas as dores, seu sangue derramado, foi dolorido, uma dor que nem um ser humano irá experimentar, mas mesmo assim ainda não foi o pior de Jesus Cristo. Já li alguns livros que diz que o pior de todos os prejuízos de Jesus Cristo foi ter que abandonar por um período a sua glória, seu trono celestial. O seu trono de poder ele deixou por um espaço de tempo para vir e morrer no nosso lugar, para sofrer todas as suas dores. Então isso é a comprovação do amor, daí nos tornar filho de Deus.
E outra forma que é comprovada ao vencer o mundo. Não que você vai ter o mundo aos seus pés. As pessoas todas vão te obedecer, vai fazer a sua vontade. Não é isso. É entendido, o mundo quer te contar isso. As mídias quer dizer que você vai vencer, que você é um vencedor, quando você é bem sucedido, quando você é bem financeiramente, quando você é famoso, ou seja, quando você ocupa alguma coisa de destaque neste mundo. E não é isso. Vencer ao mundo é justamente não se sucumbir, não se corromper a este mundo falido, a este mundo caído. Isso sim é vencer o mundo. É não concordar com este mundo que jaz no maligno. Aí sim, aí você venceu o mundo. Aí você pode comprovar que é filho de Deus. Aliás, né, os que vencem o mundo, que não se submetem às coisas deste mundo, são justamente os filhos de Deus. Aqueles que diz não a essas coisas que tem todos os dias. E aí você sabe, o diabo, o nosso inimigo, ele é estratégico. E ele vai justamente em cada um de nós, eu na minha, o Gabriel, o João Gabriel na dele, sabe o ponto, as falhas de cada um, ele conhece. Ele vai atacar o Gabriel de uma forma e a minha ele vai atacar de outra forma. Ele sabe o ponto fraco dele, a mesma coisa, às vezes até coincide. Mas não é a regra. E você deve estar atento a isso. Qual o seu ponto fraco? Aí você deve orar, pedir a Deus e fortalecer justamente nisso, para que o inimigo não te vença e para que você consiga vencer o mundo e comprovar que é filho de Deus. E em quarto lugar, o privilégio da filiação é concedido através de algumas coisas, né? Através de... Qual o privilégio é comprovado também através de quê? Primeiramente, através do Pai. O nosso Deus, nosso grandioso Deus. Porque Ele colocou no livro da vida o nosso nome, o meu, o seu nome. E lá neste livro, segundo o próprio evangelista João, vai dizer que está escrito neste livro o nome dos filhos de Deus. Escrito diretamente, né? Eu gosto de pensar assim, né? Foi escrito pelas próprias mãos de Deus. O meu nome está escrito lá pelas próprias mãos de Deus como seu filho. Como um filho adotado em Jesus Cristo. E é comprovado e é concedido também através do Filho de Deus, através do seu sacrifício, através da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. Jesus Cristo nos dá essa condição, esse privilégio de ser chamado Filho de Deus. Através do Espírito Santo que testemunha, e a testemunha fiel e verdadeira, que nos ajuda todos os dias a ser chamado de Filho de Deus. Tudo isso resulta na escolha eterna de Deus. Como eu disse lá no início, o resultado de tudo, o fechamento de tudo é ser essa escolha eterna de Deus. Muito bem, né? Para fecharmos, só somos filhos de Deus porque Ele nos ama em Cristo Jesus. Só por isso que somos filhos de Deus. Por mais nenhum outro motivo. Não é porque somos bonitinhos, né? Como eu disse que eu sou bonito, não é porque você se acha bonito, se acha inteligente, não é porque você pertence, é membro de uma igreja há 10, 15, 50 anos. Nada disso. Não é porque você vem em todos os cultos e deve vir para aprender, para agradecer, mas é por Jesus Cristo. É Ele que nos fez, Ele que nos comprou, Ele que nos salvou, Ele que nos ama com amor eterno. E coloque isso na sua cabeça. Pode acontecer o que for. Você é filho de Deus, amado de Deus, escolhido por Deus. Entre milhões e milhares de pessoas do mundo, Ele te escolheu para fazer parte da sua herança como filho. E isso nós devemos valorizar. Valorize as coisas que você tem aqui, passageiras, até onde não te atrapalhar a valorizar as coisas de Deus.
qualquer que seja, começou a te atrapalhar a valorizar essa herança, essa filiação em Deus, deixe isso para lá. Não deixe, não permita que nada venha tirar o foco que é ser filho de Deus, que é ser amado de Deus. Amém? Deus, Pai, te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo o Senhor nos tornou seus filhos. Pai, o Senhor nos chamou de filhos e nos prepara uma herança eterna. Não uma herança passageira, corruptível, mas uma herança nas mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Deus, que o Senhor dá provas, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, que nós somos seus herdeiros, somos filhos do Senhor. Pai, glorificamos o Senhor, bendizemos eternamente por ser Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.